Oi, pessoal do terceiro ano. Vocês que estão preocupados com o Enem, é necessário que vocês continuem os seus estudos para que possam se preparar melhor. Como nós estamos afastados da escola, e com certeza vocês, com a capacidade que vocês têm, com a inteligência que vocês têm e com os conteúdos e os materiais que vocês têm aí em casa, dá para estudar. Só que para complementar esses estudos, eu vou fazer um vídeo e aula para que eu possa chegar até vocês e ajudar nessa preparação, dando continuidade, nessa preparação na escola. Bom, na nossa apostila, que é importante que você tenha a apostila do lado, ela nos oferece duas frentes de revisão. Que a frente 1 é uma revisão do primeiro ano de cinemática, que a gente já viu. A frente 2 é uma revisão de termologia do segundo ano, a cinemática do primeiro e a de termologia do segundo. E, para complementar a apostila, nós temos aqui a frente 3. A frente 3 seria uma divisão da física que engloba a eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica é um assunto exclusivo do terceiro ano. E o primeiro tópico a ser estudado na eletrodinâmica é a eletricidade, que é um importante conteúdo que cai no vestibular, ou no Enem. Bom, começando pelo módulo 1, que a gente vai definir o que é uma corrente elétrica, e aparece a definição aqui, o conceito de carga elétrica. O que é uma carga elétrica? Todo corpo, ele tem, ou ele é constituído de matéria. E a matéria é constituída de átomos, que são considerados partículas elementares. Essas partículas elementares, elas estão representadas aqui pelos prótons, que possuem carga positiva, pelos elétrons, que possuem carga negativa, e pelos nêutrons, que não possuem carga elétrica. Bom, aí, como esses elementos, essas partículas elementares, elas se aglomeram entre si, então existe a lei dos sinais, ou seja, das cargas elétricas. Por exemplo, se você tem dois prótons que têm cargas elétricas positivas, que são iguais, eles se repelem. E se eu tenho dois elétrons com cargas negativas, eles se repelem também. Então, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Então, aí, se você juntar um próton com um elétron, você vai ter atração. Então, tem repulsão com cargas iguais e atração com cargas diferentes. Bom, e os nêutrons? Os nêutrons que não possuem carga elétrica nem tem atração e nem tem repulsão. Bom, mas aí, a partir daí, a gente define, então, corrente elétrica como todo movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, das partículas que têm cargas elétricas. Então, a corrente elétrica é isso, um conceito mais simples de corrente elétrica. É todo movimento ordenado de cargas elétricas. Bom, mas o que a gente encontra no fio de cobre? Que é um condutor, ou seja, que é um condutor de energia elétrica. Então, esse fio de cobre, ele é constituído de partículas. E essas partículas, elas, no caso, os elétrons, estão em um movimento caótico dentro de um pedaço de fio de cobre, vamos considerar assim. Então, esses elétrons livres, eles têm movimentos desordenados. Esse movimento desordenado não ajuda em nada numa transmissão de energia elétrica de um lugar para outro. Então, a partir do momento que você pega um dispositivo, que está aqui desenhado no item B, você tem aqui um gerador elétrico. Esse gerador elétrico, ele vai organizar esse movimento dos elétrons dentro de um condutor, dentro de um fio de cobre, que é o mais simples e utilizado. Então, esse gerador, ele tem dois polos, o polo positivo, que é o polo A aqui no desenho, e o polo negativo, que é o polo B aqui no desenho. E exemplo de um gerador elétrico, o exemplo mais simples possível, seria a bateria de automóvel ou a pilha comum que a gente utiliza aí
no dia a dia. Bom, a partir do momento que esse gerador e esse fio de cobre não estão ligados, não acontece nada, correto? Então, o que se pensou? Ligou-se o fio de cobre aos polos, aos terminais do gerador, ao polo positivo e ao polo negativo, dessa maneira como está aqui no item C, né, no desenho aqui da figura do item C. E o que aconteceu quando ligou esse fio de cobre, os terminais desse fio de cobre, no polo positivo e no polo negativo? Os elétrons livres, eles migraram, né, do polo negativo para o polo positivo. Por quê que os elétrons livres migraram? Por que eles se movimentaram de maneira ordenada? Porque no polo positivo há uma falta de elétrons, certo? E no polo negativo há um excesso de elétrons. Então, como na verdade são os elétrons que se movimentam, não são os prótons, né? Porque pensaram-se há muito tempo atrás que os prótons que se movimentavam. Mas na verdade não, são os elétrons. Bom, a partir do momento que os elétrons se movimentaram de maneira ordenada, né, do polo negativo para o polo positivo, apareceu aí o conceito de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é todo movimento ordenado de cargas elétricas, ou de partículas que têm cargas elétricas. Muito bem, a partir daí, né, você verifica que quando você tem, na verdade, esse movimento ordenado do polo negativo para o polo positivo, esse é o sentido real da corrente. É real, certo? Mas como eu falei anteriormente que os prótons, pensavam-se antigamente que os prótons se movimentavam, então a partir do momento que se verificou que os prótons se movimentavam, apareceu aí o sentido convencional da corrente. Tanto faz você utilizar num circuito elétrico o mais simples possível, o sentido real, o sentido convencional, tanto faz. Não vai interferir nos cálculos e nos resultados que a gente espera. Tá? Então, o sentido não é tão importante, mas, com certeza, o real seria o movimento dos elétrons, e o convencional que eu utilizo muitas vezes é o sentido do movimento dos prótons. Bom, a partir daí, nós temos aqui, né, a condição de calcular a intensidade dessa corrente elétrica. Porque aqui você tem um gerador, né, e aqui eu tenho um condutor já com movimentos ordenados dos elétrons, né? Com certeza a corrente, ela está saindo do polo positivo e indo para o polo negativo, que é o sentido contrário dos elétrons. Então aqui eu estou usando aqui, o sentido da corrente com o sentido convencional, não no sentido real, porque os elétrons eles movimentam, aqui no caso, da direita para a esquerda, né? Nesse sentido aqui. Mas não é o convencional. O convencional que se utiliza, mas tudo bem, pode ser usar o real também. Bom, a partir do momento que você tem, então, o sentido da corrente, né, no sentido contrário dos elétrons, você tem aí um circuitinho mais simples possível. Tá? Nas próximas aulas, futuramente, né, a gente vai explicar e a gente vai colocar um circuito mais prático, né, do que esse aqui mostrado. Bom, como se calcula, então, a intensidade da corrente elétrica? Se você tem aqui um movimento de cargas elétricas, no caso aqui, saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, você tem uma quantidade de cargas elétricas, né? Ou seja, portadores de cargas elétricas, eles transportam energia elétrica de um lugar para outro, tá certo? E aí, você tem esse movimento de cargas elétricas em um determinado tempo. Então, se eu pego e calculo, né, a corrente elétrica, é só fazer a divisão, né, a razão aqui, a divisão entre a quantidade de cargas que é transportada de um polo para outro, né, num determinado tempo, certo? Com uma seção transversal aqui, né, do circuito, tá? Ou seja, do condutor ou do fio elétrico. Bom, então, fazendo essa divisão, você tem aí o cálculo da corrente elétrica. E qual é a unidade? Não, e aí tem a maneira de você calcular também a quantidade de cargas elétricas, né? Por quê? Porque o Q aqui é a quantidade de cargas que foram transportadas, tá certo? De um lugar para outro. Então, você tem aqui o número de elétrons, representado pela letra N, e você tem aqui o E, que é a carga elementar, né? A carga de cada elétron, que realmente se movimenta de um lugar para outro. Muito bem, então, fazendo essa multiplicação aqui, você tem a carga elétrica. Aí você faz o cálculo dividindo pelo tempo. Bom, qual seria a unidade da corrente elétrica? Então, você tem aqui no sistema internacional a unidade da corrente elétrica, do I,
é igual à unidade da carga dividido pela unidade do tempo. Então, qual seria essa divisão? Qual seria a unidade representativa dessa divisão aqui? De coulomb de carga e de segundo de tempo. Então, se você divide coulomb por segundo, você tem o ampere, né? Que seria a unidade a unidade da corrente elétrica. Em função disso, nós temos todo esse início, né, numa primeira aula, e dessas informações que vocês precisam para dar continuidade e fazer os exercícios. Tá? Vocês podem fazer já o exercício desse módulo 1, né, e posteriormente a gente vai verificar quais são os exercícios que vocês erraram e que deixaram de fazer, para a gente poder fazer aí um vídeo de exercícios para tirar dúvida, né, em função dessa amostra, né, de exercícios que eu falei aí, da quantidade que vocês erraram e da quantidade que vocês deixaram de fazer. Ok? Muito obrigado, até a próxima.